Sou professor de Direito Tributário e Análise Econômica do Direito nessa universidade, na qual me formei. Também sou advogado e sou sócio de uma empresa de planejamento e recuperações judiciais. E vou falar um pouco para vocês sobre a ideia do marxismo, tendo a felicidade de ter sido precedido pelo Rodrigo, que ele me ajudou já elaborando uma parte mais econômica que eu me furtaria de abordar, porque eu prefiro trazer para vocês uma ideia que obviamente vai trazer a questão do direito, mas eu queria fazer esse percurso tratando da narrativa. Por que eu estou falando de narrativa? Hoje tem sido objeto do meu estudo uma visão mais dentro da ciência política e do estudo literário acerca das ideias do século XIX e do século XX e como Marx se inseriu nisso. E para a gente trabalhar dentro do que eu venho propor, eu não lhes apresento uma nova ideologia, ao contrário, eu lhes apresento uma balança, em que nós não temos só que trazer novas ideias. Melhor do que isso, a melhor ideia é ponderar ideias, colocar ideias na balança para que a gente veja não apenas o foco da luz, mas todo o círculo escuro que está por fora da luz. Não é só o que a gente enxerga, mas também o que a gente não enxerga. É a ponderação dos efeitos não vistos ou aquilo que medidas e intenções podem trazer. Este não é o mundo, e eu vejo pessoas aqui que já têm idade suficiente para isso, este não é o mundo das soluções. Esse é o mundo dos custos. Não existe solução para nada. Existe custo para cada coisa que a gente faz. Para cada sim, são milhares de nãos. Um casamento, da forma como eu acredito, monogâmico, são milhões de nãos para todas as outras mulheres. Um sim para uma profissão costuma ser não para uma série de outras, ou pelo menos para algumas outras. Mas o que eu estou tentando dizer é que para cada atitude, para cada decisão, há consequências que a gente pode enxergar ou não, mas que o importante é o ceticismo. Aprender com o que a gente observa dos resultados. Quando eu falo do estudo literário que eu traço do marxismo, e eu estou falando de marxismo por ser o contexto da palestra. É mais do que isso. Talvez alguns não gostem disso, mas geralmente a gente vê a banda, por exemplo, os Beatles ou Led Zeppelin. Nossa, aqueles caras são geniais, fizeram algo que, poxa, é sensacional. Mas a época dos Beatles, milhares de bandas tocavam exatamente a mesma coisa. Poxa, mas Beatles deu muito certo. Como? Eu não sei. Eu sei que deu certo. Led Zeppelin deu certo. Poxa, milhares. Autores de best-sellers. É muito complicado você chegar nesse ponto de link. O que você tem são fatos. Mas o que é importante trazer sobre Marx é que Marx não é sozinho, pelo menos, o criador daquilo que ele pensou, inclusive, como o Rodrigo falou, era, digamos, a atmosfera da época. Ele trouxe, inclusive ele é um grande estudioso de literatas como Diderot, de filósofos como Hegel, ele foi um grande, inclusive Marx é formado em filosofia foi formado pela Universidade de Berlim, era jornalista como atividade, era um cara bem panfletário, foi poeta, estudou muito Hegel, estudou a literatura da época. Então, a narrativa que ele traz é uma narrativa de um contexto daquele momento que você vai perceber também bastante em Oscar Wilde. Então, existe um curso literário dessa narrativa. E para que vocês entendam o que eu estou falando de narrativa, e vocês talvez recordem disso, porque todos nós escutamos muito. Você já deve ter ouvido falar do fio condutor da história. É uma expressão um tanto clichê. Mas essa expressão, ela revela muito bem o que essas ideias marxistas, socialistas. Ela tira o peso dos fatos e coloca uma grande concentração do olhar e da atenção das pessoas naquilo que linka os fatos. Então, isso aconteceu
Você vê isso quando as pessoas escutam notícias, e, independentemente da análise da notícia, ela já chega com a ideia que ela está na cabeça e já interpreta aquela notícia não da forma como ela recebe, mas da forma como ela quer ver. É porque existe uma narrativa pronta para isso. E essa narrativa, ela encalacra todas essas ideias que a gente vê como luta de classes, como teoria da exploração. São coisas tão prontas que qualquer um de vocês que já tenha conversado com alguém ideologicamente conservador, no sentido socialista do termo, você vai ver que qualquer assunto que você puxe para ele, que você inicie, ele consegue trazer para dentro dessa gestalt, para dentro dessa temática, tudo dele gira nesse quadrado de linearidade narrativa. Psicologicamente falando, isso é tratado como praticamente uma paranoia. Você pode dizer que, olha, uma moeda é redonda, mas o mundo é maior. Chesterton tem uma frase que eu gosto muito, quer dizer, para os loucos, não existe mais nada senão a razão. Essa frase é muito forte. É muito forte porque se você discute com um socialista, ele tem razão e argumento para tudo. Tudo ele encontra uma linha narrativa e teórica para embasar o que ele pensa. A forma de discutir não é entrando no argumento, é saindo do argumento, é mostrando que existe algo maior, uma moeda é redonda, mas o mundo é maior. Existe algo para além disso, para além de uma relação de trabalho, existe alguém que era pobre e de repente sonhou ao estudar em ser médico, apesar de seu pai ser carpinteiro. E ele foi contratado por uma grande clínica, um médico ou um advogado, ele foi dentro daquilo que ele sonhou. Ele saiu da sua situação de pobreza e alcançou um outro status quo. Não é simplesmente exploração, você está falando de um ser humano, você está falando de alguém que tem sonhos, é para além disso. Então, um pouco dessa linha narrativa que eu quero expor e também, obviamente, o empirismo cético, de colocar ideias nas balanças. Independentemente de certo ou errado, custos, analisar custos, isso é muito importante para a nossa vida, de sair de simplesmente proposições e entrar nas ponderações das coisas. Como eu vinha falando, a época, e interessante, agora eu vou me focar mais em dois livros, que é o Manifesto Comunista, um livro bem curto, que é a tradução de um evento que houve na França e que Marx atuava como jornalista, e ele fez o compêndio das ideias e a ideologia alemã. As ideias da época, e que Marx resume bem, e por ser muito panfletário, ele foi proibido de estar em vários países por onde passou, Bélgica, França, ele foi realmente uma pessoa não muito benquista, ele chamou muita atenção. Ele acabou sendo, de certa forma, um condutor daquelas pessoas que estavam empolgadas com a ideia de Richard Marx, Proudhon, Lassalle. Então, e que ideias são essas? Além das que o Rodrigo explicou, havia também uma ideia, Marx tem um escrito chamado, é um manuscrito sobre manuscritos econômicos, e que ele trata do dinheiro, e que nesse manuscrito, assim como um outro escrito dele chamado Questões Judaicas, a ideia antissemita é muito forte. Se você procurar o livro da Hannah Arendt, que é As Origens do Totalitarismo, ela vai iniciar o totalitarismo pelo mundo falando de antissemitismo. Havia uma grande ojeriza aos judeus, basicamente porque eles tendiam a ser muito organizados, trabalhavam com a ideia de lucro muito firme, tinham uma cultura muito sólida e geralmente onde eles chegavam eles tendiam à expansão. Pessoalmente, Marx também não gostava muito dos judeus porque ele nunca trabalhou, vivia muito da ajuda dos pais e de empréstimos. E a maioria desses empréstimos que ele pegava era de judeus. Então ele tinha muita raiva de ter que dever esse tipo de gente, né? Uma ideia que hoje não é muito trabalhada, mas existia uma expressão chamada a grande raça branca. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Marx tem uma tendência, e ele é muito claro nesses escritos dele, determinista e darwinista social. Ele acreditava que só aquela sociedade de que ele estava falando, e que era branca por excelência, tinha chegado no nível intelectual e cultural para fazer a grande revolução. As demais seriam, não estariam englobadas nesse plano. Essas ideias deterministas você pode encontrar também aqui em uma pessoa que foi muito influenciada por essas ideias na França, que é o Aloysio de Azevedo no livro O Cortiço. É um grande, talvez a grande mostra literária nossa, o início, foi logo em 1805, mais ou menos,
eu não estou dizendo que ele foi incentivado por Marx, eu estou dizendo que ele foi influenciado pelas ideias da época. Então, em 1805, ele escreveu esse romance que é bem determinista, mostra como as situações dos locais onde as pessoas estão influenciam diretamente na sua moral, no seu proceder, e mais do que isso, que é uma ideia que também Marx alcança, uma ideia de castas. No Manifesto Comunista e na ideologia alemã, Marx traça ele tem uma certa percepção histórica que não é de toda má, não. Ele tem uma percepção histórica interessante, de que houve de fato um momento em que os burgueses conseguiram se livrar daquele feudalismo, buscando por mais liberdade através do comércio, através das trocas voluntárias. Isso ele percebe, ele narra a respeito disso, não por outro motivo, ele diz que o capitalismo e essas trocas são uma etapa necessária para alcançar a grande revolução. Mas aí ele cai num conto complicado de diferenciar isso em castas. E ele fala do homem livre e do escravo, e sai vindo o faraó e o súdito, e forma, querendo transformar a burguesia e proletariado em uma casta. Quando é muito complicado lidar com isso, quando você vê que vou usar uma expressão do Américo Vespúcio em suas cartas, que ele fala uma roda da fortuna. Existe sim uma grande probabilidade, ou pelo menos uma probabilidade real, de alguém muito rico poder chegar à pobreza, de alguém pobre conseguir alcançar melhores condições de vida num sistema de livre mercado. Se você pega a Standard & Poor's da década de 80, a americana, que vai ter lá as 500 maiores companhias, e compara com a Standard & Poor's de hoje, das 500, só 70 continuam. Isso é interessantíssimo. Nós estamos dizendo que em 20 anos, as grandes corporações do mundo deixaram de ser grandes corporações, pelo menos em sua maioria. Por quê? Porque é do capitalismo essa destruição meio schumpeteriana, né? Realmente as empresas vão à falência, outras nascem. Pensem nos modismos. Há um ano atrás, você estava encantado com paleta mexicana, hoje você não aguenta mais olhar. Iosen, coisas desse tipo. As coisas são realmente... Frozen, enfim, é muito natural haver essas mudanças numa sociedade livre, diferentemente de sociedades com maior intervenção, em que os grandes conglomerados tendem a permanecer exatamente por criações de leis muito protetivas do governo. Isso é uma percepção interessante. É difícil ter essa ideia de casta. É complicado você dizer quem é burguesia, quem é proletário. A gente vai ter que estabelecer renda, nascença. É muito complicado e eles não fazem nem questão de realmente fazer essa divisão. O ideal é que hajam os conceitos. Economicamente, realmente, Marx está bem ultrapassado, mas filosoficamente, literariamente, Marx é extremamente ainda relevante. Houve uma revolução na esquerda na década de 70 e eu recomendo a quem gosta de estudar sobre isso que recorra a Gramsci, recorra a Foucault, recorra a Sartre. É muito importante, especialmente para quem quer estudar isso a sério, você entender a nova linguagem da esquerda. Como o Manifesto Comunista foi remodelado aos tempos modernos, no direito, para quem estuda Dworkin, de certa forma, uma expressão desse remodelamento. Então, eles têm sim um âmbito inicial daquela tentativa jacobina de encontrar o mundo melhor, de fazer o mundo em que eles vão dizer qual a justiça social correta, o mundo do igualitarismo forçado. Então, nossa, não apareceu aqui como eu estava querendo a imagem. Que merda. Isso era para estar com o fundo do Hitler, porque esse foi o discurso feito pelo Hitler em 1927 nas eleições do Partido Trabalhista Socialista Alemão, no dia 1º de maio, em homenagem ao Dia do Trabalho. E é interessante que é um discurso, de certa forma, moderno, né? Você poderia ver, talvez, a Luciana Genro fazendo esse discurso. Agora, cuidado, eu quero dizer que não existe nenhuma tendência de esquerda no país que se enquadre perfeitamente no fascismo. A gente usa muito essa palavra, mas não há todas as características como era o fascismo de fato, ou o nazismo de fato hoje. Nós temos alguns traços aqui e acolá, uma mitologia ali, tem uma ideia trabalhista aqui, mas a ideia essencial do nazismo, como você pode ver no livro Hitler e os Alemães, de Eric Voegelin, a gente, ou mesmo nas origens do totalitarismo, da Hannah Arendt, no Brasil a gente não tem a mesma conjuntura. Mas o que eu quero dizer é que, como as ideias de Marx
de Marx interviram, influenciaram, de certa forma, quase todos os governos dali para frente, o fascismo, o nazismo, o governo getulista, e de lá para frente, quase todos, ele contaminou o Ocidente de forma muito, muito séria. Nós somos socialistas, nós somos inimigos do sistema econômico capitalista atual, de exploração dos economicamente fracos, com seus salários injustos, com sua ultrajante avaliação de um ser humano de acordo com sua riqueza e propriedade, ao invés de responsabilidade e comportamento, e nós estamos determinados a destruir esse sistema, custe o que custar. Para quem vai ver esse vídeo, talvez me chame de charlatão por não colocar a fonte. Eu vou ver se aparece, pelo menos eu baixando aqui. Tá dando para ver? Discurso proferido em 1º de maio de 1927, nas comemorações do Dia do Trabalho, pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conforme mencionado na obra Adolf Hitler. É a biografia definitiva, mas não vai aparecer aqui por completo. Deixa para lá. Passando mais para as nossas inspirações brasileiras, de como a gente acabou se contaminando também com essa ideia desse igualitarismo, das previsões apocalípticas, né, do Marx. Ele fez uma previsão de que haveria um momento de como os trabalhadores, os empregadores só conseguem obter lucro explorando os seus empregados, e que a forma deles conseguirem cada vez mais lucro seria cada vez diminuindo mais o preço dos salários, daqueles pagamentos que eles fariam. Chegaria um momento em que, você já deve ter ouvido isso, inclusive linkado com a quebra da Bolsa de 29, de que teriam tantos produtos que não teria quem comprar. Você já deve ter ouvido falar isso. É um link completamente absurdo para fazer com a Grande Depressão de 29, mas é uma teoria do apocalipse do livro Manifesto Comunista, da ideologia alemã. A ideia de que essa exploração geraria o fim do próprio capitalismo e de que essas pessoas iriam fazer a grande revolução a partir disso. Mas o que aconteceu foi que o país que fez uma revolução socialista era o mais pobre da Europa, que era a Rússia, e os países que tinham mais livre mercado, eles, ao contrário, as pessoas ficaram cada vez com melhores condições. Aquilo que era considerado luxo, como água encanada, ar-condicionado, que é uma criação logo do começo do século XX, banheiro dentro de casa, coisas que hoje a gente tem como trivial e que em algum momento foram luxo, essas pessoas foram obtendo. Então, realmente a sociedade enricou como um todo. A previsão de Marx não aconteceu, aquele apocalipse capitalista, né? Aqui no Brasil, a gente teve uma ideia mais populista com o governo de Getúlio Vargas. E aí nós tivemos uma série de criações, mas é importante também dizer que aquilo que você considera como esquerda e direita, eles não estiveram totalmente ilesos ao argumento marxista. Nós tivemos várias criações do que eu vou mostrar aqui, de como sendo alusões ou possíveis justificativas para essa justiça social marxista, como por exemplo o FGTS, foi criado na década de 60, já no governo Castelo Branco. Você tem, por exemplo, a criação do INSS em 1990, já era governo Collor. Você tem, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, que foi o primeiro cara que fez o projeto de imposto sobre grandes fortunas no Brasil em 1989. Então, você vai ter aí uma ideia de que direita e esquerda no Brasil, eles, de certa forma, todos foram influenciados por essa justiça social jacobina, né, russoniana, marxista, e o Getúlio Vargas não pode ser visto como vilão único, mas ele, sem dúvida, foi bem embrionário nisso. Então ele trouxe aqui a CLT, muito inspirada no Partido Trabalhista Italiano, na sua Carta del Lavoro, nas ideias. A ideia trabalhista foi o grande motor do nazismo, do fascismo, das revoluções soviéticas. E aí, uma série de coisas, criação da carteira de trabalho, salário mínimo, CLT, justiça do trabalho, tá? O descanso semanal remunerado, tudo isso apareceu na era do governo Vargas. Então, para a gente trabalhar com essa ideia cética, essa ideia desse empirismo, da gente colocar ideias na balança, eu vou trazer uma situação de mercado
algo bem real, que é a simulação de como a gente vai pagar um trabalhador. O cidadão é um auxiliar administrativo e que nós vamos agora ver como é que fica essa contratação, os custos de que toda essa legislação brasileira, fiscal, trabalhista, previdenciária, acarreta no nosso dia a dia, tá? Eu estou colocando aqui o salário mínimo atual, 880, eu retirei, ele não vai ter filiação sindical, essa empresa não vai pagar vale transporte, nem vale refeições, nem diárias de viagem ou qualquer ajuda de custo, isso está fora do cálculo, tá? Não tem plano de saúde, quase, eu nem lembro de algum tipo de segmento hoje de mercado que não tenha que pagar isso aqui por obrigações sindicais, mas sobre sindicato eu vou falar mais pra frente, porque é uma ideia de que eu gosto muito, mas que é bom a gente ponderar. Eu não acredito. Não está aparecendo. Deixa eu ver se eu saindo aqui. Não está aparecendo. Hã? Não. Eu vou... Como é que é? Dá um play e mostra o número que tá aparecendo. Não estou entendendo o que você está... Tenta mostrar o outro. Não, no outro episódio. Você vê, o mercado não resolve tudo. Uma merda dessa. É um óbvio defeito mercadológico. Max, de certa forma, tinha alguma razão. Não está aparecendo o primeiro slide. Eu estava colocando aqui a ideia de qual o custo do próprio trabalhador. Num salário de 880, ele tem a incidência tanto do INSS, que é a parte de contribuição do próprio trabalhador, que é de 8%, e tem a contribuição sindical, que é um imposto no Brasil, na verdade uma contribuição, que ele paga mesmo sem ser filiado, é compulsório, tá? Que equivale a um dia de trabalho no ano, que dá coisa de R$27, 2 e pouco por dia. Quando ele recebe esse salário, ele já não recebe 880, ele recebe coisa de R$807, tá? Já sai descontado. Se o salário fosse maior, ou seja, passasse da faixa do imposto de renda, ele ainda teria a retenção do imposto de renda. Mas estou trabalhando aqui com o piso, né? Agora, do custo do empregador, que tivemos a sorte do computador não nos atrapalhar tanto. Salário 880 é a base do cálculo para aquilo que o empregador vai ter que recolher para o Estado. Ele primeiro vai ter que pagar, a contribuição previdenciária patronal, que é aquilo que ele paga para o INSS, fazendo a composição do custo previdenciário, da previdência que será recebida futuramente por esse empregador, se ele vier a receber, é 20%, que é R$176. Seguro acidentário do trabalho, que a depender dos riscos que uma atividade vai ter, esse seguro de trabalho varia entre 1% e 3%. Como eu coloquei esse cara aqui numa indústria, eu vou colocar no máximo 3%, dá R$26 por mês. E a contribuição para empresas do Sistema S, SESC, SESI, SENAI, são empresas privadas, mas que recebem valores do Estado, repasses do Estado, para fornecer cursos, né? Mesmo que o trabalhador nunca tenha ido, que por exemplo, a empresa pague cursos para ele privados, faça treinamentos, mesmo que não haja essa busca, essas empresas do Sistema S sempre receberão esse valor e a incidência aqui é de 5,8%. 5,8%. Só um minuto. Técnicos de informática nos tempos de hoje podem salvar mundos. Que maravilha. Poxa, cara. Esse cara merece mais aplauso do que o Rodrigo, muito, cara. Que emoção.
Ó, então o que eu estava falando não é mentira não. Tá aí comprovado. Vamos em frente. Tinha certeza que era mentira. Cálculo de cabeça não se deve confiar, né? Então, Advogado, então, cálculo de cabeça. porra, de advogado, né? Puta merda. Dá R$253. Depois a gente passa para o FGTS. Eu vou falar um pouco mais do FGTS mais para frente. Ele é uma poupança compulsória no patamar de 8%. Né? Você vê que só a título de guardar dinheiro, nessa relação, você soma 36% do valor total envolvido. Você tem 8% da contribuição previdenciária do próprio empregado, você tem 20% do empregador e você tem mais 8% do FGTS a título de poupança. Porque previdência de certa forma, poupança, mais o FGTS. Olha, pra gente que tem dinheiro, pra gente rica, guardar por mês 36% das suas relações de trabalho é complicado. Agora tu imagina para alguém que recebe R$880, né? Porque esse cara, para entrar no mercado, essa é uma percepção que a gente tem que ter. Não é que ele produza 880, ele vai ter que produzir o que está lá no final, que é 1.422. O que o Rodrigo estava falando, de que o salário mínimo não é uma boa ideia, é porque são exatamente as pessoas mais pobres, as pessoas que não tiveram uma boa educação, que não tem uma produtividade que ultrapasse esse valor, são exatamente essas pessoas que vão ficar fora de mercado, né? O Brasil tem um índice um pouco assustador que dos nossos trabalhadores, 42% estão no mercado informal. São pessoas que têm dificuldade para ter empréstimo, são pessoas que têm dificuldade para, sei lá, financiar um veículo, uma casa, porque estão, de certa forma, forçados a correr por fora, né? Isso, de certa forma, é um embarreiramento, ainda que a gente pense que há uma garantia aqui no salário mínimo. Na verdade, ainda que a gente pense, e é bom pensar nisso, em que o empregador é um cara muito ganancioso e não quer ter custos, é verdade. Todos eles são assim e isso é o que garante que as pessoas ganhem bons valores. Eu digo por quê? Porque existe no Brasil um grande inibidor para se abrir empresas. E esse inibidor tem a ver exatamente com os altos custos para se manter uma empresa. Se de repente você reduz custos, mais empresas surgem. Com mais empresas surgindo, essas empresas vão precisar de empregados. Então, aplicando aqui as leis de oferta e demanda, havendo mais gente querendo contratar, o valor dos empregados tende a subir. É óbvio pensar nisso quando a gente vê países que não tem salário mínimo mensal, tem só um salário mínimo por hora, ou mesmo não tem salário mínimo nenhum, como é o caso Suíça, vários estados americanos, a própria Alemanha, até o pessoal do Estado Islâmico prefere ir para lá. Porque, óbvio, a gente não pode pensar neles como só terroristas, né? Eu vou tirar o nome Estado Islâmico, mas as pessoas daquelas regiões, inclusive de muito autoritarismo, quando eles pensam para onde ir e que é muito caro, essas pessoas precisam levar dólares para se instalar lá, não é tão simples entrar num país desse. Se você já pensou em fugir do Brasil, você sabe disso. Precisa de dinheiro para entrar lá e eles são movidos muito por lugares que têm menos protecionismo, que eles vão ter mais chance de se enquadrar rapidamente no mercado de trabalho, que não vão ter grandes custos, né? Que os preconceitos serão menos aflorados, já que preconceito sempre tem, mas se ele coloca um preço mais baixo, é igual ao presidiário no Brasil. Se o cara for preso, a gente fica muito pensando, poxa, a maioria tende a ser reincidente. Mas você tem que pensar que esse cara depois sai da cadeia, existe sim uma mácula social sobre ele ter sido presidiário, e ele vai ter que produzir o mesmo tanto de um trabalhador que nunca foi preso. Ele não tem como negociar dizendo, me contrata por 600, me contrata por 700. É o tipo de barganha que às vezes salva uma vida e que quando você sobe muito essas barreiras de mercado, isso fica complicado. Então, é algo que está fora do foco da luz. Está na margem escura, está naquela parte que a gente não enxerga, né? Então, além disso, você tem as provisões de 13º, férias, um terço de férias, que dá esse valor de 219. Somando tudo, a gente chega numa exigência de produtividade para o emprego formal de 1.422. Nós somos o país do mundo com o maior custo tributário e de exigências de encargos trabalhistas do mundo. Nós temos aqui 61,7%, nós estamos bem disparados nesse ranking. A gente perde aí, por exemplo, para a Itália, alguns países nórdicos, mas eles ainda estão nessa faixa de 30%, 40%
a gente ultrapassa bem isso, né? Eu roubei aqui, fiz como o Max, um slide, uma imagem da Super Interessante ao falar sobre o FGTS. O FGTS é um negócio muito polêmico e que, de certa forma, ele é muito, como é que eu posso dizer, traiçoeiro para o trabalhador, porque o seu cálculo é de que aquele rendimento daqueles 8% que foram retirados da relação de trabalho, da produtividade do empregador, do empregado, e que o empregador teve que enviar para o governo a ser administrado pela Caixa Econômica, o rendimento dele é de 3% mais a TR. A TR tende a ser 0 ou 0,0 alguma coisinha. E para o governo, que utiliza esse dinheiro mais rápido, ou seja, ele não sofre o efeito da inflação de forma muito grave, para o governo esse dinheiro é muito mais útil do que para o trabalhador. O que eu vou colocar aqui é um depósito de R$1.000 no FGTS no ano 2000 e colocando para 2015, de que é quando é essa imagem, o que aconteceu? Você vai ver que quem colocou R$1.000 teria uma valorização de 98% ao decorrer desses 15 anos e chegaria a R$1.980. Vendo isoladamente, você pode dizer, poxa, ganhou R$980. Acontece que a inflação acumulada foi muito maior do que isso, foi de 213%. E, de certa forma, a pessoa que teria aqueles R$1.000, se ela tivesse gasto, sei lá, poxa, minha mulher está grávida, me permita ficar com esse dinheiro nesse mês, eu preciso comprar um carrinho, alguma coisa... ou então tivesse colocado em outra forma de poupança, como a Super Interessante nos ajuda aqui, na própria poupança, que a gente já considera um quase nada, ele teria valorizado um pouco mais que a inflação, teria pelo menos livrado o trabalhador de perder dinheiro, teria sido 213,9. Se ele coloca num CDB, que não chega a ser nada muito agressivo, né? Ele teria tido um rendimento bem melhor, já teria chegado a quase R$5.000, né? 4.700 alguma coisa. E se ele coloca, mesmo em títulos públicos, Tesouro Nacional, olha, ia para bem mais 5 mil, um pouco mais de 5 mil. Se de repente esse cara se aventura na bolsa, eu não coloquei essa parte aqui, mas a Super Interessante faz esse cálculo, se ele se aventura na bolsa e tivesse colocado, o exemplo que ela usa, salvo engano, é o da Ambev, se ele tivesse colocado esses R$1.000 na bolsa, ele estaria com R$28.000 em 2015, né? Então você vê que, de certa forma, o FGTS é muito mais útil para o governo e é uma rasteira no trabalhador que tanto é privado de repente receber aquele dinheiro, como quando ele vai ter acesso, e esse dinheiro não é tão fácil assim de você ter acesso, ainda ele recebe desvalorizado ao que o tempo do que ele poderia receber, né? Eu também trouxe mais alguns dados aqui, que é sobre a questão sindical. A questão sindical é uma das coisas mais importantes para o trabalhismo, para essa vida urbana, das indústrias, das massas populares, porque ele dá força a quem geralmente tem pouca voz. É muito complicado um empregado, uma pessoa de uma categoria, gerar um embate com o dono da indústria. O cara às vezes tem até medo de, se eu levantar muito a voz aqui, pode ser que eu seja demitido. A força da união, da livre associação é extremamente relevante. Os sindicatos foram responsáveis pelos primeiros embates entre capitalistas e operários desde o início da Revolução Industrial, que de repente a pessoa pensa que foi uma coisa assim. A Revolução Industrial, desde a máquina a vapor até a sua consolidação, durou 90 anos. É muito tempo, né? As bases para a Revolução Industrial demoraram 300 anos. Eu sempre recomendo o livro Civilização sempre me falta o nome também. Caramba. Niall Ferguson, obrigado. Niall Ferguson. E ele mostra essas bases para essa revolução. Mas o que eu quero dizer é que a livre associação é importantíssima e o sindicato tem uma importância destacada nessa relação das pessoas e para conseguir melhores condições de trabalho,
que o trabalhador não precisa ficar só esperando de bom grado que o patrão tenha essa sensibilidade de gerar melhorias, né? Então é importante de certa forma, esse embate, essa negociação. Mas acontece que no Brasil isso é um tanto deturpado. Enquanto no mundo todo a gente fala por país, obviamente nós temos que levar em conta a territorialidade. O Brasil é muito grande, né? Mas mesmo num país tão grande como os Estados Unidos, se fala de número de sindicatos em dezenas ou centenas. No Brasil a gente fala de milhares. Em 2015 nós chegamos ao número de 15.814 sindicatos, onde desde o governo Lula para cá são 250 por ano que nascem, né? E uma coisa que de certa forma me aflige é a falta de representatividade. Porque primeiro, eles são pagos de forma compulsória, porque quem não está afiliado também paga. E por uma pesquisa do IBGE, só 17,5% das pessoas que, obviamente, dos trabalhadores empregados formalmente, contribuem. Quem lida, tem alguma proximidade com a empresa, não raro, na verdade muitas vezes, vê os trabalhadores de uma determinada empresa não se sentindo legitimados e muitas vezes atrapalhados pelo sindicato da sua categoria. E isso acontece muito pela falta de livre concorrência no setor de sindicatos. Porque o que acontece geralmente, por que em lugares do mundo, mesmo em proporções territoriais tão grandes como a do Brasil, nós não temos um número tão grande de sindicatos, mas eles são extremamente efetivos, tendem a ser efetivos, porque os bons engolem os ruins. Aqueles que representam mal tendem a não, digamos, ter vida, porque as pessoas não vão pagar, não vão se filiar, e elas vão buscar associação exatamente naqueles que melhor representam, que tem melhor diálogo, que tem melhor chegada. Então, é importante pensar de que a proteção da liberdade sindical, da livre associação, do fim da contribuição sindical, é importantíssimo para o próprio trabalhador. A legitimação dos sindicatos no país aumentaria muito e favoreceria muito as negociações coletivas. É importante dizer que desses 15 mil sindicatos, 3 mil nunca fizeram sequer uma negociação coletiva. Isso conta muito. Se você for estudar direito do trabalho, você sabe o quanto essas negociações podem trazer de melhoria. E, poxa, são 3 mil aqui que nem isso estão fazendo, né? Então, eu acho que é um tema importante para reflexão, falar de livre associação no meio sindical, tá? Eu trouxe aqui um índice. Esse índice é um tanto utilitarista. É sempre bom a gente olhar para índices, olhar para esses mapas comparativos, tendo a noção das especificidades deles. Eles nem sempre, na verdade nunca, nos dizem tudo, mas eles nos trazem aspectos comparativos. Esse é o mapa dos países quanto à sua quantificação do que é liberdade. Estranho, né? Mas é uma empresa da Heritage, é uma empresa, uma associação séria, uma fundação séria, e que tem certos requisitos, você pode entrar no site, que mede o índice de liberdade dentro de países que, obviamente, fornecem dados para essa associação. Alguns países estão fora desse mapa comparativo, como Cuba, por exemplo, Venezuela, tendem a dar dados, ou não dar dados, ou dar dados que não se tem muita confiança. Mas você vê aqui nos verdes, países que você tende a ter mais simpatia, de que talvez você topasse morar lá, ou que de repente você tem até o sonho de fazer isso. E nos mais para vermelho, não sei se isso é uma coincidência, essa cor, mas os mais para vermelho, alaranjados, tendem a ser os menos simpáticos, né? Esse é o índice geral de liberdade. Quando a gente coloca aqui no índice de liberdade laboral, haverá mudanças, mas não são mudanças tão drásticas. Geralmente os mesmos verdes que estavam no quadro anterior se mantêm aqui. Algumas coisas saem da rota, por exemplo, os países nórdicos, eles estavam lá, não estão aqui, né? Eles lá são um tanto mais protecionistas aos trabalhadores. Mas há aqui digamos, um certo link que a gente pode arriscar fazer entre liberdade, e essa liberdade conta também liberdade civis, liberdade de expressão, né? A liberdade sexual, de igualdade de gênero. Não digamos assim, o igualitarismo mais puro possível, todos iguais perante a lei, ninguém mais igual do que o outro, né?
nesse quadro comparativo, que eu pego exatamente desse índice de liberdade, eu pego a Suíça, Brasil e um país que eu não estou vendo o nome, Angola. E o preto é a média mundial. Você vê que o Brasil tende a ser muito intervencionista, a ser muito protetivo, para usar a palavra aqui num significado ruim, estando abaixo da média mundial do que seria considerado liberdade para trabalho. Isso você deve observar e interpretar esse dado de um modo geral. Isso aqui não é só ruim para empregadores que vão ter altos custos, dificuldade para ter mais empregados. Você tem que prestar atenção em quantas pessoas estão desempregadas ou com piores condições de trabalho ou de recebimento, né? Uma coisa que se costuma pensar, e estava dentro da teoria apocalíptica do Marx, é de que os trabalhadores seriam cada vez mais forçados a trabalhar mais. E aí ele diz assim, quando o cidadão não aguenta, não tem problema, porque é formado um exército de reserva. É uma expressão que ele utiliza no livro Capital. E esse exército de reserva seria uma espécie de fila que fica em frente às fábricas, e aqueles que de repente decidem sair daquele emprego, os trabalhadores, eles não teriam nenhum tipo de barganha, porque eles saem, tem vários outros querendo a vaga deles. Eu acho que vocês já devem ter ouvido professores de história fazendo esse tipo de link, né? Não tem melhora porque tem muita gente querendo emprego, né? Então, não é tão fácil assim. Se você tiver um escritório de advocacia, para você encontrar um advogado bom para contratar, você vai penar e muito. De estagiário você já começa. Então, eu gostaria muito que tivesse essa fila e fosse uma boa fila, né? Mas essa questão de exploração e quanto a horas trabalhadas e enriquecimento do país como um todo é muito fajuta. Em países mais desenvolvidos, em que há mais liberdade de mercado, em que o PIB é mais elevado, se trabalha menos. Você vê a comparação aqui com relação a horas trabalhadas. O Brasil e o México, que são extremamente intervencionistas, eles estão lá no topo do tanto de horas que as pessoas trabalham por ano. Já países menos protecionistas, como os Estados Unidos, Suíça, aqui estaria no meio também a Alemanha, que numa jornada semanal geralmente é de 36 semanas. As pessoas tendem a trabalhar menos. Então, melhores condições de vida, pelo menos dentro desse índice especificamente. Então, essa ideia da exploração é algo um tanto questionável, né? Uma outra preocupação é com relação ao trabalho infantil, em que se fala em que o capitalismo tende a explorar crianças. Essa maldade gananciosa, né? Mas o que acontece é que existe mais trabalho infantil nos países menos livres. Nos 25 países menos livres, existe aí esse índice de 39% das crianças que trabalham. Já nos países mais livres, você só tem 5%. Talvez os 5% daquela classe mais pobre que precisa da ajuda das crianças para que as famílias mudem de vida. Muitos de vocês devem ter exemplos em casa de tataravós, bisavós, avós e os seus próprios pais que dizem ter trabalhado muito cedo e em atividades bem, digamos assim, pesadas para a criança. E é algo que hoje a gente vê menos. A gente vê que a nossa sociedade hoje tem mais conforto, tem muita gente que pode se dar o luxo de dizer eu vou esperar terminar meu mestrado para começar a trabalhar. É algo que a gente já consegue ver hoje. É um tipo de conforto, uma certa evolução que a nossa sociedade produz, né? Quanto tempo a gente não ganha, em vez de estar trocando carta, ter e-mail, em vez de estar andando a pé ou a cavalo, estar andando de carro. Isso conta muito, esse tipo de conforto, a produtividade geral tende a gerar mais proteção para as crianças. Eu, que tive raízes um tanto mais humildes, tive que começar a trabalhar muito cedo, com 13, 12 anos. Não foi numa atividade quebrando pedra, mas era necessário para pagar o colégio privado que minha mãe queria muito que eu fosse. Ela me oprimiu muito, né, nesse sentido. E isso é um fator a se contar, pelo menos para as pessoas que se dizem verdadeiramente sensíveis, aqueles do mais amor, por favor, olhem para esse gráfico, mais amor, por favor, né? Outra questão, e de que
eu não sei se aqui tem gente que trabalha com RH ou psicologia, né, nessa parte mais administrativa. Você vai ver que um grande desafio das empresas modernas, e você pode ver isso com Google ou coisa desse tipo, é gerar interações internas que os trabalhadores se sintam melhores. Por exemplo, como o Rodrigo falou, a questão do Ford. Foi o Ford que que encomendou estudos para ver os índices de produtividade, né, das pessoas, e ele chegou a esse grau de 8 horas de trabalho por dia, com intervalos a cada 90 minutos ou algo que o valha, porque foi percebido que as pessoas não conseguem manter seu total foco. Hoje em dia, com o Facebook, você não faz 4 minutos. Mas na época, 90 minutos numa só atividade que você precisaria ter um certo descanso e, obviamente, ter ali 1, 2 horas para refeições e não passar dessas 8 horas diárias, pelo menos numa média, e ainda mais ter os descansos semanais, certo? Então, é uma grande preocupação das empresas de manter seus trabalhadores com, digamos, vamos falar aqui de uma coisa um pouco mais sensível, com uma maior vida útil, né? E com produtividade, que as pessoas se sintam felizes de estar naquela empresa. Então, é normal que, havendo maior liberdade, maior possibilidade de que as empresas arranjem seus horários de trabalho, os seus quadros, que haja mais facilidade para que haja melhores condições de trabalho. Eu agradeço muito, não sei se eu me estiquei, mas a tecnologia não nos ajudou a ser mais rápidos. A gente fica aqui disponível para perguntas. Obrigado pela atenção.